Olá, sejam todos bem-vindos de volta, tá? Vamos dar continuação às nossas aulas. Hoje nós vamos aprender sobre termos essenciais da oração. O que é termo essencial da oração? Primeiramente, para podermos saber o que é um termo essencial da oração, a gente precisa saber o que é uma oração. Sim, o que é uma oração? Geralmente a gente aprende no fundamental que a oração aprendemos com o nome de frases, tá? Só que quando a gente chega mais à frente, né, no nível escolar, nós descobrimos que frase é uma coisa e oração é outra. Como assim, professora? Frase é o meu pensamento, é a minha ideia, né, que eu consigo expressar, que eu consigo copiar, mas não obtém verbo. Já a oração, ela obtém um verbo, certo? Então, os termos essenciais são o que fazem parte e eles são necessários numa oração. O que vem a ser os termos essenciais da oração? Nada mais é, nada menos é do que um sujeito e um predicado. E também tem, né, os integrantes do sujeito e do predicado. Vamos lá. O que é um sujeito? O sujeito é o termo que pratica a ação. É o termo que sofre uma ação e é o termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo. Olha o exemplo. Jéssica estudou muito. Então, se eu quero aprender, eu quero saber o que é um sujeito, eu vou perguntar, eu vou transformar a minha oração numa pergunta. Quem estudou muito? Então, automaticamente, essa minha resposta vai ser o quê? Jéssica. Então, a Jéssica será o meu sujeito. Outro exemplo. Vanessa foi maltratada. Quem foi maltratada? Vanessa. Então, a Vanessa é o meu sujeito. Então, para descobrir o meu sujeito, é necessário fazer a pergunta. Eu uso a oração toda e transformo numa pergunta para podermos descobrir o que é o nosso sujeito, certo? Então, vamos lá. Aí eu tenho o núcleo do sujeito. O que vem a ser o núcleo do sujeito? É quando o sujeito é formado por uma ou mais palavras. Há sempre uma de maior importância no eixo da semântica, né? Na estrutura da nossa oração. Aí eu digo assim, os jovens adoraram a nossa iniciativa. Aí eu pergunto, quem adorou a nossa iniciativa? Os jovens. Então, os jovens é o meu sujeito. Então, ele é a figura principal. Então, por ele ser a figura principal na minha oração, ele é o meu núcleo, tá? Então, ele vai ser o meu sujeito e também vai ser o meu núcleo do sujeito, certo? Aí, eu tenho aqui os tipos de sujeito. O sujeito tem vários tipos, tá? Tem o simples, o composto, o oculto, o inexistente, o indeterminado e também tem a oração sem sujeito. Vamos lá. O sujeito simples é quando ele possui apenas um núcleo, tá? Um núcleo, só uma figura, um personagem importante. Aí eu tenho, a menina sorriu. Aí eu pergunto, quem sorriu? A menina. Só tem ela, então ela é o meu núcleo e ela é meu sujeito, porque ele só tem um núcleo, então é um sujeito simples. Já o composto, ele tem dois ou mais núcleos. Olha a frase, Romeu e Julieta morreram de mal de amor. Quem morreu de mal de amor? Romeu e Julieta, dois personagens. Eles são o meu sujeito e também são os meus núcleos, eles são os principais. Então, Romeu e a Julieta, dois. Então, o meu sujeito é composto. Já o sujeito oculto é aquele que a gente não consegue identificar. Mas, se você souber a terminação do verbo, você consegue sim identificar. Aí, vamos lá. Eu tenho assim. Visitei uma intrigante exposição. Aí, quem visitou? Não sei. Sabe sim. Se eu estou dizendo visitei, então quem foi que visitou? Eu. Então, o eu, tá? A primeira pessoa vai aparecer, só que ela vai aparecer escondida. Eu tenho que usar o meu conhecimento para poder identificar, para poder encontrar o meu sujeito, tá? Ele é oculto. Por que ele é oculto? Ele está lá, mas ele não aparece diretamente, ele está escondido. Então, sujeito oculto. Já o sujeito indeterminado, ele tem algumas regras para poder ser localizado. Aí vamos lá.
O que é um sujeito indeterminado? Um sujeito indeterminado é quando não se pode ou não se quer identificar. Aí eu tenho, primeira ocorrência, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem haver um sujeito expresso no contexto. Aí eu tenho, telefonaram para você. Quem telefonou? Não sei. Sei sim, se telefonaram foram eles ou elas. Então, terceira pessoa do plural. Quando eu conseguir identificar pelo verbo a terceira pessoa do plural, eu sei que ele é indeterminado. Tem diferença, tá? O oculto é a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. Mas nesse caso aqui, ele é a terceira pessoa do plural. Ele é indeterminado. Tem também a ocorrência quando ele aparece com a partícula apassivadora se. Por exemplo, precisa-se de vigilantes. Quem precisa? Alguém precisa. Então, esse se faz com que eu identifique que o meu sujeito é indeterminado, certo? Aí eu tenho aqui relacionado a essa partícula se. Ela é apassivadora, nós chamamos de apassivadora. Então, ela vai ser flexionada para a terceira pessoa do singular ou do plural, Quebrou-se a vidraça. Quem quebrou? Ele quebrou, né? Venderam-se os carros. Quem vendeu? Eles venderam, entendeu? Então, aí fica um sujeito indeterminado. E temos também a oração sem sujeito, que não existe, que não adianta você ver a terminação do verbo, você encontrar o pronome. Ele simplesmente não existe o sujeito. Vamos lá, ele não aparece, não há relação. Geralmente isso acontece quando os verbos são, que eles expressam fenômenos da natureza. Quando eu digo assim, choveu torrencialmente em Mato Grosso. Choveu, vem do verbo chover, entendeu? Então, é um fenômeno natural, é um fenômeno da natureza. Então, nevar, relampejar, trovejar, entendeu? Tudo isso aí é um fenômeno natural, então é um fenômeno da natureza. Quando eu digo assim, nevou muito em Santa Catarina, isso aí é uma oração sem sujeito, porque aconteceu um fenômeno da natureza, certo? Vamos lá. Aí eu tenho a exceção para quando a oração sem sujeito. Aí eu tenho, se o verbo que exprime fenômeno natural for empregado no sentido figurado, haverá sujeito. Aí eu tenho, choveram reclamações contra aquela empresa. Esse chover, ele não está relacionado ao fenômeno natural, ele está relacionado a um sentido pejorativo, a um sentido figurado, entendeu? Então, ele quer dizer assim, que apareceu muita reclamação, houve muita reclamação. Então, esse sentido figurado, ele tem sujeito, entendeu? Qual é o sujeito dessa frase? Foram o quê? Os choveram. Esse choveram aí vai ser um sujeito, tá? Esse aparece, certo? Aí vamos lá. Outra coisa, uma oração sem sujeito. Quando os verbos fazer, ser e estar na indicação de tempo ou clima. Aí eu tenho, faz 2 anos que ela saiu. Aí é uma oração sem sujeito. Quem? Ela quem? Não tem. É uma hora, relacionada à hora, tá? Está frio, entendeu? O verbo, o faz, o verbo fazer, é do verbo ser ou estar, né? E está o estar, né? Que vem de estar frio. Então, essa relação aí com esses verbos, quando ele aparece numa frase inicialmente, ela é uma oração sem sujeito. Aí eu também tenho com o verbo haver no sentido de existir. Aí tem, há muitos alunos na sala, entendeu? Aí eu não tenho um sujeito, porque eu usei o verbo haver, que é a mesma coisa se eu poderia substituir por existir. Existem muitos alunos na sala. Há 2 meses que não vejo Maria. Tem 2 meses que não vejo Maria. Então, quando eu faço essa substituição do verbo haver pelo sentido de existir, automaticamente a minha oração também é sem sujeito. Ok? Aí eu tenho aqui uma observação, tá? O verbo existir, ele não é impessoal, quer dizer que ele pode sim ser mudado, ele pode sim ser conjugado e ter a diferença. Ele pode sim aparecer como sujeito e pode aparecer não sem sujeito. Aí eu tenho aqui, existiam 4 pessoas interessadas na vaga. Aí, quem estavam interessadas na vaga?
4 pessoas. Nesse caso aqui, o existiu, ele foi só um tipo auxiliar. Ele não vai ficar sem sujeito porque eu consegui perguntar. E ao mesmo tempo, se eu perguntei e respondi, teve uma resposta, então aparece um sujeito, tá? Então, toda essa regrinha do verbo, existe uma exceção, ok? Aí eu tenho agora o predicado. O que é o predicado? Vamos lá. O predicado é tudo aquilo que nos informa a respeito do sujeito. Aí ele tem, vamos lá, o menino chegou ao colégio. Aí eu pergunto, quem chegou ao colégio? O menino. O menino é o meu sujeito. Então, o que sobrou da minha frase vai ser o meu predicado. Então, chegou ao colégio é o meu predicado. O viajante caminhava pela estrada. Quem caminhava pela estrada? O viajante. Então, o viajante é o meu sujeito. Então, caminhava pela estrada vai ser o meu predicado, certo? Aí eu tenho tipos de predicado. O predicado, ele pode ser verbal. Por quê, professora? Como é que eu vou saber quando ele vai ser verbal ou quando ele não vai ser verbal? Vamos lá. O predicado verbal, ele vai aparecer um verbo, ele vai ser o núcleo. Como assim? Ele vai ser importante, porque se eu tirar, tá? Se eu tirar o verbo da frase, a frase fica sem sentido. Então, se ela fica sem sentido, ela vai precisar do verbo. Então, quando o verbo realmente é necessário dar sentido na minha oração, ele é um predicado verbal. Agora, quando eu tiro e não fez diferença alguma, ele vai ser nominal. Vamos lá, deixa eu explicar. Vou dizer aqui o exemplo do predicado verbal. O menino, vou usar o mesmo exemplo, tá? O menino chegou ao colégio. Onde está o verbo? A ação chegou, que vem do verbo chegar, certo? Se eu arranco esse chegou, vai ficar o menino ao colégio. E aí? Você consegue entender? Não. Então, meu verbo é necessário, ele é importante. Então, se ele for importante, ele aparece e tem que continuar ali. Então, meu predicado é verbal. Já o predicado nominal, eu posso tirá-lo e não vai fazer diferença alguma. Vamos lá, eu tenho um exemplo. O simulado está difícil. Aí, vamos achar o nosso sujeito. O que está difícil? O simulado. Então, tá lá. O que me sobrou é o predicado. Está difícil, é meu predicado. Onde está o meu verbo? Está, que vem do verbo estar. Se eu tiro esse estar, a minha frase tem um sentido totalmente legal, vai ter um sentido completo. Então, o simulado difícil. Eu estou dizendo que o simulado está difícil. Então, ela continua com sentido. Então, automaticamente, se eu tirei o verbo e a minha frase tem sentido, automaticamente o meu predicado é nominal. Ok? Aí eu tenho outro exemplo. O jogador estava machucado. Aí eu tenho, quem estava machucado? O jogador. O jogador é meu sujeito. Estava machucado, meu predicado. Onde está o verbo? Estava. Tira ele. O jogador machucado. Pronto. Tem sentido? Tem. Então, não preciso dele? Não. Então, meu predicado é nominal. Já o verbo nominal, tá complicando, né, gente? O verbo nominal, que são os dois, um dos núcleos vai ser o nome e o outro vai ser um sujeito. De que forma? Vamos lá. Eu tenho a frase, o menino chegou machucado ao colégio. Aí eu vou colocar assim, eu tenho que ver o que um vai complementar o outro. Aí se eu tenho o menino ao colégio, fica com sentido? Não. Então, eu preciso do meu verbal, né? Então, o menino chegou ao colégio, certo? E o machucado foi uma característica. Essa característica, que eu chamo de adjetivo, ele tá falando de quem? Ele tá falando do menino. Então, você está se referindo ao menino. Então, esse menino que ele está se referindo, ele está dizendo que ele está machucado. Então, essa característica que eu dei ao menino, automaticamente ele está dando um nome. Esse nome, eu digo que ele é nome porque ele é um advérbio. Ele não é um verbo. Ele é um adjetivo, desculpa. Ele não é um adjetivo, ele não é um verbo. Então, ele caracterizou o meu sujeito. Então, nome... E precisa do verbo e precisa do nome. Então, verbo nominal, certo? Vamos lá. Aí eu tenho mais o que? Vamos ver aqui. Eu tenho o predicativo. Vamos lá, o predicativo. O predicativo, ele faz parte do predicado.
ele funciona como um núcleo para o predicado nominal e sua função é atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto, tá? Vamos lá. Eu tenho um predicativo do sujeito. É aquela palavrinha, aquele adjetivo que eu dei lá naquela frase anterior. Vamos lá. A terra é redonda. Automaticamente eu estou dizendo quem é redonda? A terra, né? Então, essa característica redonda eu estou dando para minha terra, para o meu sujeito. Então, se eu atribuir essa característica, esse adjetivo ao sujeito, automaticamente ele é um predicativo. Por que predicativo? Porque ele está no predicado, mas ele está falando do sujeito. Então, predicativo do sujeito. O aluno caminha distraído. Quem caminha distraído? O aluno. Distraído é uma característica que eu dei para o aluno, entendeu? Então, tá no predicado? Tá. Mas eu estou falando de uma coisa que está no sujeito, que é o aluno, entendeu? Então, é um predicativo do sujeito, porque ele se refere ao sujeito, tá? Já o predicativo do objeto, ele vai se referir sobre o que está no predicado mesmo, tá? Por exemplo, o juiz julgou o réu culpado. Aí, eu estou falando quem é culpado? O réu. O réu, ele não vai estar lá, então vamos lá. O juiz julgou o réu culpado. Quem julgou o réu culpado? O juiz. Então, meu juiz é o meu sujeito. Então, julgou o réu culpado é o meu predicado. E esse predicado, ele está dizendo que o réu é culpado. Então, eu estou dando um adjetivo, uma característica ao réu que faz parte do meu predicado. Entendeu? Então, se eu estou caracterizando algo, algum objeto dentro do meu predicado, ele é um predicativo do objeto. Certo, gente? Pronto. Espero que tenha ficado claro, tá? Nossos termos essenciais da oração. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá? E nos encontraremos depois. Beijo. Fiquem com Deus.